Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Remanescente. Hoje nós iremos gravar mais um vídeo sobre conversão. E hoje eu também estou curioso, porque eu não conheço essa história e é uma pessoa muito querida que eu queria muito que estivesse aqui comigo. Ele atendeu o pedido e estará aqui para contar a história. Você que não está entendendo nada, nós estamos aqui tratando de conversão. Aquele momento de virada, aonde nós nos conectamos com Deus e aonde aceitamos um chamado para estarmos cumprindo a mensagem de pregar o evangelho também, né? Então hoje eu gostaria de chamar o meu irmão aqui, Pastor Pedro. O Pastor Pedro vai entrar com a gente aqui agora mesmo para contar um pouquinho sobre a história. Tá aí o homem aí, ó. Alô, irmãos, paz, tudo Aí, o bem? Pastor Pedro tava falando pro pessoal aqui que eu estava ansioso para receber a tua participação, porque eu não conheço a tua história, entende? É, Não sei, assim, da tua história de conversão, a tua história de vida, até chegar aqui, né? Hoje a gente está aqui dividindo o microfone, gravando, e muitas das vezes as pessoas também não conhecem da gente, as pessoas querem saber. E esse propósito desse trabalho que eu estou fazendo sobre conversão é para mostrar para as pessoas que pessoas comuns como eu, como você, também têm histórias de vida para compartilhar, para mostrar o poder de Deus em pessoas comuns, um poder de Deus de transformação, um poder de Deus aí para mudança de vida, né? Onde a gente pode testemunhar com a nossa própria vida. Então, antes de qualquer coisa, hoje eu não quero falar de mim, o pastor Pedro diz para nós aí, para os irmãos que não te conhecem, quem é o pastor Pedro, da onde que é, qual é a cidade, né? hum, irmãos, olha, é a primeira vez que eu estou falando desse assunto. Eu já falei a respeito da minha conversão, dei algum testemunho bem rápido em algum vídeo, né, que eu fiz no canal, ou em alguma live, mas não entrei nos pormenores. Contei alguns episódios, alguns flashes da minha conversão, né, de algumas experiências que eu tive com Deus, mas não foi nada profundo. Nunca falei sobre isso no canal. Primeira vez eu estou aqui com o irmão Wagner, primeira vez que eu vou falar sobre a minha conversão, sobre a minha história, quem eu fui antes de me converter, né? Quem foi o homem ímpio, Pedro, né? E a minha história até encontrar Jesus, encontrar Cristo. Não foi fácil não, irmãos. Eu sou um rapaz nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais. Praticamente nasci lá, vivi os primeiros anos da minha vida, logo pequenininho voltei para o Rio, minha família toda do Rio de Janeiro, meu pai, minha mãe, e meu pai, quando ele teve a mim e meu irmão, eu sou o segundo filho de filhos gêmeos, eu tinha um irmão gêmeo, chamava Luiz Cláudio, a gente era bivitelinos, nós nascemos em 24 de abril de 1975, em Juiz de Fora. Meu pai estava fazendo, se eu não me engano, era Academia Militar de Agulhas Negras. Meu pai era da Aeronáutica e ele estava lá, se eu não me engano, né? Acho que era isso, ou então era a Escola de Sargento da Aeronáutica, um negócio desse. Ele foi lá em Juiz de Fora e ele foi transferido para lá. Minha mãe teve a gente lá. E depois, alguns anos depois, a gente voltou para o Rio de Janeiro, né? E aí eu cresci no Rio de Janeiro, vivi no Rio de Janeiro minha infância, no bairro de Vila Valqueire. Nasci, praticamente vivi a minha infância, adolescência e uma grande parte da minha fase adulta ali. Perdi o meu irmão em 7 de agosto de 1994, num acidente de carro. Eu tinha 19 anos e a gente estava junto nesse acidente. Nossa. E aí foi aí que eu me apaixonei pelo Corpo de Bombeiro, me transformei, comecei a estudar. Eu era apaixonado pela odontologia e pelo Corpo de Bombeiro. E quando houve a prova no ano de 2000, eu ingressei e fui feliz de passar na prova e ingressar na carreira militar, já recém-formado, tinha acabado de sair da faculdade, me formei pela Universidade Gama Filho, aqui no Rio de Janeiro, e logo que saí da faculdade, já entrei na vida militar, já saí empregado, né? Me formei, antes de eu me formar dentista, eu já estava concursado, esperando só o diploma para poder ingressar na carreira militar.
E aí... Então você é dentista e bombeiro? Sou dentista e bombeiro. Olha só. Sou do quadro de oficiais de saúde do Corpo de Bombeiro. Eu sou bombeiro militar, mas eu fico lotado dentro de uma odontoclínica do Corpo de Bombeiro. São várias odontoclínicas no estado do Rio de Janeiro. E hoje eu estou lotado no 8º GBM, o 8º Grupamento de Busca. Né? O Grupamento de Bombeiro Militar, 8º GBM, na 5ª Odontoclínica, na Policlínica, lá em Madureira, né? Campinho. Estou lá, tô servindo ali. É mais ou menos perto da minha casa, não é tão perto assim, mas né, já corri bastante pelo Rio de Janeiro nessa vida militar. E vim a Cristo só em 2011, você vê. Olha só, 2011. Só em 2011 que eu me converti. Nasci em 1975, vivi grande parte da minha vida sem Jesus, sem conhecer Jesus. Fui de outras religiões, fui kardecista, depois fui umbandista. Depois eu ingressei mesmo no espiritismo, meu irmão na época. A gente frequentou bastante, a gente se comprometeu bastante com essa religião. Minha família praticamente toda era do espiritismo. E meu irmão, quando ele faleceu, ele ainda frequentava o espiritismo, mas aí tem uma história bem bacana do meu irmão que eu me lembro que eu só vim saber dessa história depois de convertido. Eu vou deixar para contar ela quando eu estiver falando das minhas primeiras experiências com Jesus. Mas eu perdi o meu irmão em 94, ele, na condição de espírita, nesse contexto, nessa época, eu não sabia qual era a repercussão disso, né? Não tinha um entendimento bíblico de nada disso. Achava que era uma religião como qualquer outra, que buscava a presença de Deus, a presença de Jesus, mas não tinha o entendimento do engano que era isso, né? Não tinha noção, era ignorante. E aí vivi grande parte da minha vida assim, entremeando, né? Transitando entre o catolicismo romano, entre o espiritismo. Uma hora eu ia para cá, uma hora eu ia para ali, mas eu sempre tive vontade de conhecer o ser superior, né? O Pai eterno. Eu sempre tive curiosidade, sempre tive vontade de me achegar, mas eu não sabia os caminhos, o verdadeiro caminho. E sempre segui minha vida assim, e tive muitas namoradas, sempre fui um cara muito mulherengo, cara. Fui um cara muito namorador, namorava muito, saía com muitas meninas e tive uma vida regressa ao evangelho, muito carioca, né, cara? Aquele cara vai pra praia, academia, e boatezinha, nightzinha, queria ficar com as meninas e tal. E aí, logo que eu entrei, me formei, entrei no bombeiro, já tinha meu salário, já tinha uma estabilidade financeira novo, já era tenente do Corpo de Bombeiro. Então, assim, eu já deslumbrava já estava na frente de muitos amigos, estava na frente de muita gente da minha idade, já tinha algumas vantagens, né? Eu já podia comprar meu carro, já podia, se eu quisesse alugar um lugar para morar ou investir num apartamento. Então já tinha algumas vantagens, mas vivia com meu pai. Meu pai se mudou com a minha mãe do Valqueire. Eu tenho uma irmã também, a Ana Beatriz. Ela é 7 anos mais nova do que eu. Quando meu irmão morreu, ela tinha 12 anos. A gente tinha 19, ela tinha 12. Então, assim, quando a gente mudei para cá, para o bairro onde eu moro hoje, no Recreio dos Bandeirantes. Hoje eu moro em Vargem Pequena com a Fernanda, mas eu morei no Recreio desde 2004, quando meu pai se mudou do Valqueire. Eu tive minha vida inteira no Valqueire. Então, para mim, foi uma ruptura muito grande. Minha escola sempre foi no Valqueire, meu ciclo de amizade sempre foi no Valqueire, meus amigos eram de lá. E quando a gente mudou para o Recreio, foi uma coisa meio abrupta, né? Mas era um bairro muito bom. Meu pai mora em frente à praia, praticamente. E, assim, foi uma coisa de sonho. Sempre quis morar em frente à praia, aqui no Rio de Janeiro e tal. E morei com meus pais de 2005 até 2008. Né? Ainda morei ali com meu pai mais 3 ou 4 anos, trabalhando já como dentista, no Corpo de Bombeiros, e vivia ali com ele. Quando namorei algumas meninas, uma 4 anos, depois outra mais 4, até que eu conheci a Fernanda, a minha esposa.
E quando eu conheci a Fernanda, ela nascida em berço evangélico, família toda cristã, mas ela estava afastada. Ela estava afastada do evangelho. E quando eu a conheci, eu conheci ela na clínica da minha prima, Elaine, que eu trabalhava lá. Eu era o coordenador, era o coordenador técnico da clínica, né? Era uma clínica lá no Valqueire, chamava Odontoclínica Valqueire. Eu era o coordenador do negócio ali. E a Fernanda era uma dentista que trabalhava lá. E a gente se conheceu ali. Ela era muito amiga da minha prima e ela frequentava muito assim, o nosso ambiente familiar. Ela sempre estava na casa da minha prima. Essa minha prima como se fosse uma irmã para mim, né? A gente trabalhou junto muitos anos. Ela perdeu o seu marido, o André, que foi o meu mentor, né, na minha profissão. Foi o cara que eu me espelhei profissionalmente. Ela perdeu ele assassinado numa blitz de ladrão. Ele estava saindo da clínica, indo para a casa dele, que era na Barra da Tijuca. Quando ele passou por uma blitz ali, os caras tentaram roubar ele não parou, os caras cravejaram o carro dele de tiro e ele morreu ali. Foi uma tragédia, isso foi em 2003, foi uma tragédia. Ele tinha tem 2 filhos pequenos, a Júlia e o Gabriel. A Júlia era minha afilhada, né? A Julinha. Hoje ela tem 19 anos, é médica. O Gabriel é engenheiro, mora na Europa. E, assim, estão todos eles encaminhados, graças a Deus, bem estabilizados também. Mas eles tinham 3, 4 anos de idade, 5. Acho que a Júlia tinha 5, o Gabriel tinha 7 ou 8, uma diferença de pouca de idade entre eles. E eu que dei a notícia, eu que fiquei sabendo de tudo, já era do Corpo de Bombeiro, tive a informação privilegiada do assunto, tive que passar essa notícia. Então, assim, a minha vida, minha vida adolescente para adulto foi cercada de muitas tragédias. A minha família vivia debaixo de maldição. Houve muitas tragédias na minha família, muitas mortes abruptas. O meu irmão, o meu primo, o André. E eu tenho certeza que está relacionado com a falsa religião, com a consagração a demônios, a espíritos de demônios. Mas deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, então, só para mim tentar entender, né? Até os irmãos, talvez, aí em casa também, talvez queiram entender. No quesito, quando você frequentava aí o espiritismo, você falou já que não tinha entendimento, mas buscava ali algum consolo para tua alma, alguma coisa assim, ou no momento que você teve aí essas perdas, você tentou buscar a presença do teu irmão, do teu primo, por exemplo, ali? Teve mais por parte da minha mãe. E realmente ela foi correspondida, né? Foi correspondida positivamente por espíritos que testemunharam a morte dele, viram as coisas que aconteceram, as nossas conversas antes da morte. Isso tudo foi relatado. Minha mãe ela tem um caderno assim, ó, de psicografia do meu irmão, né? Do espírito que se passava por ele. Que chegou um dado momento que isso encerrou, não tinha mais história para contar, isso acabou. E minha mãe ficou inconsolável, cara, inconsolável. E aí eu comecei a desconfiar, né? Eu sempre fui um cara curioso, que sempre quis saber das coisas, e eu comecei a ver que existia uma farsa ali, né? A pessoa que entregava a psicografia se beneficiava de charlatanismo, né? Charlatanismo como tem em várias religiões, inclusive na nossa, né? No Evangelho. Tem tudo que é lugar. E aí a pessoa ela começa a se aproveitar disso. Minha mãe ela começou a se decepcionar e parou de ir, e aí eu me afastei do espiritismo, eu me afastei abruptamente do espiritismo, sempre crente daquilo ali, né? Sempre já tinha visto alguns milagres, alguns prodígios assim, do mundo das trevas, tinha temor daquilo ali, mas não queria mais me envolver, né? Me envolver com isso. E foi quando eu conheci a Fernanda. Foi logo que eu conheci a Fernanda. E aí quando a gente começou a se relacionar, ela sabia que eu era espírita, era o que eu tinha como referência de religião. E ela sempre falava de Jesus, sempre falava, mas mesmo afastada, ela não estava no evangelho. Ela tinha sido batizada, muito menininha,
né? E aí a família dela seguia a igreja presbiteriana, era presbiteriana. E aí aquele negócio de batizar cedo, logo muito, muito novo. E aí ela nunca aceitou muito essa coisa de, né, de idolatria de outros deuses e tudo mais, e ela sempre assim meio que me reprimia nisso, e eu já não estava muito afim mesmo, deixei para lá. E aí quando a gente começou a morar junto, a gente primeiro, antes de nos casar, né, quero que seus irmãos entendam que a gente não estava convertido ainda. Ela era simpatizante do evangelho e eu ímpio, completamente fora do evangelho. Quando a gente se juntou, a gente fez união estável, né? A gente não casou no documento, né? No papel, no civil lá. A gente fez uma união estável e a gente fez isso de brincadeira porque por causa de um plano de saúde que eu tinha que botar ela dependente do bombeiro, eu precisava que ela fosse minha dependente. Eu falei, pô, vamos fazer uma união estável logo, a gente vive junto, mora junto, já tinha comprado apartamento junto, estava trabalhando num consultório nosso já, né? Eu trabalhava com essa minha prima lá, ajudava ela lá na clínica e tinha um consultório na Barra. E eu já morei, eu falei, pô, vamos morar junto, a gente já tá junto mesmo. E aí a gente comprou o nosso primeiro imóvel, juntos. E começamos a morar juntos ali. E aí, em 2011, isso foi em 2008, 8 para 9, acho que 9, 2009. Em 2011, a gente casou de fato, no papel, no civil. Eu já estava convertido, ela também tinha voltado para os caminhos do Senhor, e a gente, em 2011, juntos. Eu me converti em 4 de dezembro de 2011. Olha só. 4 de dezembro de 2011. E aí, eu, nessa fase, que a gente estava recém-chegado no apartamento ali, a gente estava, né, começando a nossa vida ali, muita dívida, muita coisa que a gente comprou, uma prestação de apartamento, passamos uns momentos ali apertados, eu e Fernanda, cara, de 2009 a 2011 foi deserto para nossa vida, sabe? A gente estava com dívida de consultório, porque a gente tinha acabado de alugar uma sala, comprar equipamento, as prestações do apartamento, que não foi fácil comprar um apartamento aqui ali no Recreio, onde eu morava. É uma área nobre do Rio de Janeiro, então assim, quem conhece sabe, é um lugar que os preços são altos. Então a gente começou a carreira ali, a nossa vida, com muita dívida. E foi brabo, irmãos, foi brabo demais. Foi assim, uma lição. E aí a gente começou a trabalhar, começou a fazer as coisas, e a minha sogra, quando a gente casou em 2011, ela começou a chamar a gente para o seminário do Reino, lá na igreja do pastor Damásio, né, onde ela estava congregando. A tua sogra já congregava lá? Ela congregava. Aí a história dela, ela congregou antes numa denominação chamada Rios de Água Viva, que era do pastor Acélio, que foi o homem que recebeu a visão do reino e passou para o pastor Damásio, para o pastor Cláudio. Aí nessa leva, aí nessa época do Rio de Água Viva, entrou o Igor. Eu não conheci o Igor. Isso aí de 2012 a 2011 teve uma longa história. Sim. O Rio de Água Viva virou Filhos do Reino, né? Teve uma divisão entre eles lá e tudo mais, mas eu não peguei essa fase do Igor lá atrás, não peguei essa fase do pastor Márcio, não peguei essa fase do pastor Damásio. Eu vim conhecer o pessoal em 2011. A minha sogra já estava congregando lá no Damásio, depois da divisão, no Ministério Filhos do Reino. E tinha o seminário que tinha lá no Rio de Água Viva, com o pessoal das antigas, o pastor Damásio trouxe, e ele ministra esse seminário até hoje, lá na igreja dele. E aí isso foi em 2011, mas a minha sogra, ela me chamava sempre. Ela sabia que eu era um cara que bebia, era um cara que vivia, final de semana tomava minha cervejinha, gostava de beber minhas paradas. E aí, chegava na casa dela lá quando eu namorava a Fernanda, né? Chegava lá para pegar a Fernanda para sair, ou então às vezes eu dormia lá. E, ela via chegar, com cheiro de bebida e tal. Ela, esse garoto, não dá, né? Imagina, minha sogra é crente, e o marido dela também é meu sogro. Difícil, cara. E aí, quando a gente casou, eu casei com a Fernanda nessa situação ainda, ímpio, em 2009, né? Quando a gente se juntou para morar junto.
Aí eu tô dando uma voltada na história até chegar em 2011. Sendo que ela, desde 2009, ela sempre chamava a gente para fazer seminário, para ir na igreja. Eu falava para ela, ó, sogra, de boa, não tem nada a ver comigo isso, cara. Eu odeio o evangelho. Eu fico imaginando, rapaz. Pô, eu aquele brucutuzão grandão de academia marombeiro, pô, só queria saber de competir. Fisiculturismo, eu competia, fisiculturismo, bodybuilding, eu competia, era atleta. Uhum. Pô, não queria saber de igreja, não queria saber de nada, queria saber de comer, treinar e trabalhar e viver a minha vida. Não queria saber de compromisso com igreja, com religião mais nenhuma, nem com espiritismo, com mais nada. Foi só uma fase, né, da minha vida. E eu queria treinar, queria... Pô. E aí, minha sogra, cara, é o marido da minha filha. Pô, eu vou ter que entrar em ação. E ela começou, do jeitinho dela. Você vai conhecer um dia minha sogra. Do jeitinho dela, né? É como se fosse uma mãe para mim também, né? E assim, não sei dizer não para ela. E aí ela começou a trabalhar, né? Orando, jejuando e convidando a gente para o seminário, até que em 2011 eu tinha acabado de sofrer um acidente de moto. Eu fui derrubar, eu andava de moto esportiva, andava em autódromo. Cara, eu era da pá virada mesmo. Te falar que o negócio era adrenalina pura comigo. E eu andava de moto, tinha moto esportiva, andava, pô, viajava, dava tiro em Juiz de Fora, voltava. Pô, Juiz de Fora, daqui para Juiz de Fora, normalmente, andando civilizadamente, são 3 horas de viagem. Eu fazia 1h40 de moto, cara, com meus amigos. Voando. Eu saí de casa às 7h30 da manhã, 11h30, meio-dia, eu tava aqui de volta, o Fernando tava dormindo. Você foi aonde? Fui em Juiz de Fora. Ela, o quê? Foi e voltou? Eu falei, em 2h30, 3 horas eu tava de volta. Meu irmão, o couro, ó. Nossa. Na estrada. 290 por hora. Entendeu? Eu ficava tudo branco, assim. Pô, fazia curso de pilotagem de moto. Pô, eu vivia ali no limite entre a vida e a morte. Quando eu me converti, eu tinha acabado, antes de eu me converter, eu tinha acabado de cair de moto. Estava indo para academia, uma van me derrubou, eu machuquei o braço, me sensibilizei, assim, estava me preparando para competir uma competição, não pude fazer, porque me machuquei, me lesionei nesse tombo. E ali eu comecei hoje, depois de conhecer a Jesus, eu comecei a entender o mover de Deus lá atrás. Deus começando a puxar o meu cabresto, sabe? Começou vamos desacelerar, meu rapaz. Vamos desacelerar um pouquinho para você começar a prestar atenção no que eu tenho para você. Então vamos desacelerar um pouquinho. Aí eu já não competi aquele ano, me ferrei. Bati, tive que gastar dinheiro para consertar a moto, mais uma dívida, fora do consultório, fora do apartamento, fora do início da vida que eu estava tendo com a Fernanda. Então, assim, eu meio que dei uma baqueada, eu tive que dar uma parada, dar uma travada. E foi quando a Fernanda já estava começando a se quebrantar de novo. Nessa época, ela estava começando a querer ir à igreja, começando a procurar lugares para ela ir. Ela falou, se você não for, eu vou. Aí teve uma vez, eu me lembro direitinho, a gente foi no Madivec, cara, uma igreja do Silas Malafaia, aqui na Janário de Carvalho, aqui no Recreio. Essa igreja nem tem mais aqui, ela aumentou, tá gigante em outro lugar lá, mais perto da Avenida das Américas. Mas nesse dia ela foi ali e eu fui com ela. Entrei, cara, ali, me lembro direitinho, ela ficou lá, tal, não sei, naquele dia ela voltou para Jesus. E eu deixei ela ir. Eu olhei, fui com ela do lado dela, ela aceitou Jesus, aí eu só fui junto. Não aceitei nada, não, fui só junto. Porque, pô, eu tava ali no meio de uma galera ali, sentado, em pé ali, todo mundo adorando, e eu olhei olhando aquele monte de gente. Quando teve o apelo, ela voltou. Né? Ela resolveu seguir os caminhos de Jesus novamente. E ela foi lá na frente, no apelo ela foi lá, levantou a mão, chorando, mas ela tava chorando muito. E eu fui junto com ela, sem entender muito bem o que tá acontecendo, né, cara? Não tinha sido tocado ainda. Não, assim, eu tava sensibilizado por causa das coisas que estavam acontecendo, das circunstâncias. Mas eu já sabia, hoje, olhando, eu estava entendendo que era Deus começando a me direcionar para Cristo, sabe? E começou com a minha mulher. Te chamando aos poucos. Me chamando, me levando, né? Começando a me cercar, né? A me comer pelas beiradas, a me cercar pelas beiradas. Aí eu me lembro que ela foi, beleza, naquele dia a gente voltou para casa. Minha sogra, elas falam muito, a Fernanda e minha sogra, acho que a Fernanda falou alguma coisa para ela tal, e aí estava perto de ter seminário lá na igreja do Damásio. Aí minha sogra começou a investir de novo.
E aí a Fernanda falou, olha só, a minha mãe chamou para eu ir no seminário, eu vou. E ela pediu para chamar você. Aí nós fomos domingo, a gente faz isso até hoje, a gente vai sempre domingo almoçar na casa dela. A gente foi no domingo almoçar lá, o seminário ia começar na segunda, no dia seguinte. Aí ela me chamou, falou tal, eu falei, tá bom, eu vou, a Fernanda vai, eu vou também, não sei o que, beleza, e dei minha palavra que ia. Aí chegou na segunda-feira, cara, eu lembro direitinho, eu cheguei do trabalho, sentei no sofá lá em casa, tal, tirei minha roupa, tomei banho, aí, pô, já jantei, aí a Fernanda, ué, você não vai botar, você vai se vestir, não? Eu falei, vestir pra quê? Ué, fingindo de demência, sabe? Você não vai se vestir, não? Eu falei, vestir pra quê? Pô, gente, você não falou que pro seminário? Você não deu a palavra pra minha mãe? Eu falei, pô, mas não vou não, Fernanda. Pô, tô cansadão. Ela, pô, se você não for, então eu vou. Aí pegou a chave do carro e falou, calma aí. Vou contigo, calma aí. Pô, ia deixar minha mulher sair 7h pouca da noite, sozinha, ir pra Jacarepaguá, longe. Falei, calma aí que eu vou contigo. Aí rapidinho troquei de roupa, desci com ela. Aí nós fomos. Quando eu me vi, tava sentado lá na igreja do Damásio. Quando eu cheguei, pô, o pessoal, pô, aquele acalento, né? Todo mundo te abraçando. Eu orei por você, irmão. Você não sofreu um acidente de moto? A gente orou aqui por você. Não sei o que. Eu fiquei olhando para aquilo. Falei, vocês oraram por mim? Nem A te gente orou. conhecia. Nem conhecia. Falei, mas vocês oraram por mim? Vocês nem me conhecem. Aí eles, mas a gente orou por você. Eu queria saber como é que você tá. Tudo bem? Como é que tá seu braço? Aí você que é o PP, eles me chamam de PP, né? Você que é o PP, cunhado, genro da Glória, não sei o quê. Eu falei, sou eu, não sei o quê. Aí, beleza. Pô, bem-vindo e tal. Aí eu cheguei para minha sogra e falei assim, olha só, vou avisar logo para você. Não crie expectativa. Porque eu vou sentar nessas cadeiras aqui, é um seminário bíblico. Eu não tenho Bíblia, eu nunca abri a Bíblia, eu não sei o que tem escrito dentro da Bíblia, eu não sei quem são os autores dos livros. Ele vai mandar eu ler um versículo lá, ou vai mandar procurar um versículo, enquanto eles procuram o sexto versículo, eu estou no primeiro ainda. Vai ser uma confusão, desacerto. Então, assim, tio, eu vou sentar aqui atrás e vou ficar só olhando. Ela não se preocupa, tem a apostila, os versos que ele vai ler está na apostila, você não vai se perder. Fica tranquilo, preste atenção e lê a apostila. Eu falei, beleza. E lá na frente o pastor Damásio. O Damásio, a igreja, todo mundo lá que foi assistir o seminário naquela ocasião. Os irmãos que estão assistindo o primeiro vídeo aqui, o pastor Damásio já gravou. Assista a história aquele dele. Aquele homem lá que pregou, abriu meus ouvidos e os meus olhos. Aí, nessa ocasião, o seminário era feito em 8 aulas, 4 numa semana e 4 na outra. E aí eu assisti a primeira aula, aí acabou a aula, minha sogra estava lá na porta. Quando eu passei por ela, eu falei, olha só, sogra, deixa eu te falar uma coisa, eu tô vendo seus olhinhos brilhando, não alimente esperanças que eu vá vir para cá, ficar aqui, eu só vou fazer esse seminário e vou me embora. Eu não gosto desse povo, esse povo é louco, esse povo grita, fica falando um monte de língua estranha, não tem nada a ver comigo isso. Eu não curto isso. Eu tô aqui pela senhora. E porque a senhora falou que era um seminário legal, e tô aqui pela Fernanda também. Não tô aqui para me converter ou para nada disso, não. Que fique bem claro, para não alimentar a expectativa. Aí eu me lembro, ela deu um sorrisinho assim, ela falou, eu sei, meu filho, fica tranquilo, eu não tô preocupada com isso. Aí fui-me embora. Voltei no segundo dia. Assisti, gostei. Aí foi segunda e terça. Na quarta tinha culto, não tinha seminário. Aí voltei na quinta. Rapaz, quando chegou na sexta-feira, ia começar a aula do milênio. A aula do milênio. Era a quarta aula do seminário. A aula sobre o reino milenar. Aí, meu amigo, eu sentei lá, já estava gostando do seminário, é muito interessante o seminário, são aulas maravilhosas. E eu cruzinho, aquilo entrou para mim lindo, né? Sem resistência, sem dogmática de homem. Eu estava que nem uma criança, olhando pela primeira vez, vendo o evangelho puro, recebendo o evangelho puro na minha mão. Isso, para mim, foi uma grande graça de Deus. Às vezes eu fico perguntando, será que não é muito forte para uma pessoa que não tem nenhuma noção? Cara, ou para ti foi... Foi forte, porque quando chegou nessa quarta aula, irmão, Wagner, cara, eu tenho o texto aqui. Eu lembro que na quarta aula, quando chegou no final, quando chega da metade para o final, o pastor Damásio leu esse texto aqui, que está lá em Apocalipse 21, o verso 3 diz assim: então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Quando o pastor Damásio leu esse texto, eu fiquei olhando assim. Eu me lembro direitinho, cara. Eu fiquei olhando assim
para o slide, olhava para a apostila, e eles ministrando, explicando, eu falei, caramba, Deus mesmo? Junto com os homens? Aí eu falei, não é Jesus, é Deus. É o Pai que está vindo. Eu já tinha entendimento ali, por causa do seminário, que Jesus era Jesus e o Pai era o Pai. Eu falei, Deus vai habitar com a gente, vai estar conosco. Deus, cara. O próprio Pai. Aí aquilo ficou retinindo na minha cabeça. E aí eu falei, eu quero isso, cara. Eu quero estar nesse dia, eu quero fazer parte dessa parada aí. Eu quero estar. Aí eu fiquei olhando aquilo assim e uma voz dentro de mim, essa é a promessa que eu tenho para você, meu filho. Pô, fico até emocionado, cara, quando eu falo isso. Ah, imagina. Bastante emocionado, cara. Porque eu vi uma voz tão nítida dentro da minha cabeça, falando para mim, esse é o meu plano que eu tenho para você, meu filho. São momentos que só a gente que vive Cara, consegue voz, expressar, entendeu? Né, não teve apelo, sabe? Não teve apelo, não Sim, teve foi Deus levantada de falando mão, contigo, pô. não teve hino para me emocionar, melodia, nada. Foi no seco, cara. Foi na Deus falando palavra. contigo. Foi só na palavra. Foi um texto que era o final da aula e ele mostra a Nova Jerusalém desse ano, lá depois do milênio. E, cara, isso bateu tão forte em mim. E essa voz falou para mim, esse é o plano que eu tenho para você, meu filho. É por isso que eu te quero, para te dar isso. E aí Tom, sou teu, Senhor. Eu quero isso aí, eu quero aprender isso, eu quero falar sobre isso, eu quero ensinar isso e eu quero viver isso aí até o dia disso acontecer. E aí me recompus ali, né? Eu fiquei na minha, sozinho ali, chorei pra caramba. Porque nessa aula, eu me lembro que ela é tão impactante até para os irmãos que já são evangélicos, que já estavam no caminho lá, na caminhada. Esse texto de a Nova Jerusalém descer e Deus mesmo vir habitar com os homens é um texto que está lá, mas as pessoas não leem. Isso impactou tanta gente ali naquele dia, inclusive a mim, que foi uma coisa, uma comoção ali, sabe? E eu ali na minha, chorando, quietinho. Quando acabou o seminário, a minha sogra estava lá na porta. Aí eu fui na direção dela, aí ela já estava olhando assim para mim, pro meu olho estava inchado, vermelho. Ela chegou, olhou assim para mim, com aquela carinha dela. E aí, meu filho, gostou da aula? Ela fez essa pergunta todos os dias para mim. Aí eu falei, gostei, tia. Gostei. Hoje eu gostei muito. E eu queria falar uma coisa para a senhora. Ela, o quê? Aí eu me converti. Aí Amém. Ela me abraçou, glória a Deus, meu filho. Glória a Deus, glória a Deus. Aí me abraçou, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia. E aí a gente chorou, se emocionou ali naquele momento. E a partir dali, cara, eu virei uma esponja. Eu só sentava o pastor Damásio testemunho. Eu sentava todo o culto na primeira cadeira da igreja. Para absorver ali, tudo. Tudo. Eu falei, eu quero aprender tudo. E aí eu comecei, aí fiz seminário de novo, fiz escola de arautos do reino, participava de todas as reuniões de oração, de todos os cultos, quarta, domingo, sexta-feira reunião de oração, sábado curso de arauto, formação de líder, formação de líder de célula. Eu fiz tudo que você pode imaginar sobre o reino, aula sobre ministração e pregação, como montar sermão lá com o pastor Damásio. Eu fiz tudo que você pode imaginar, tudo. Em um ano, eu fiz um intensivão com o pastor Damásio, que o pastor Damásio me chamava de fenômeno. Esse garoto é o fenômeno. Ele é testemunha, ele sabe disso. Ele falava isso, esse menino é um fenômeno, você é uma esponja. E aí, rapidamente, ele já me chamou para pregar. Sério? Isso eu fui em 2000, aí eu me batizei, eu me converti em novembro de 2011. Em novembro de 2011, eu me converti na aula do seminário. Em dezembro, foi em outubro de 2011, eu me converti na aula do seminário. Em 4 de dezembro de 2011, eu me batizei. Na piscina da casa da minha sogra. Amém. Fui o primeiro da minha família a me batizar. O primeiro. Amém. Deixa eu te interromper rapidinho aqui, que eu acho isso sempre muito importante. Eu sempre tento pescar essas informações. Você vê só, por você mesmo, iniciativa própria, não iria. Não iria. Precisou, e tem muitas pessoas que pensam assim, não, eu não sou útil no reino de Deus.
um simples fato do convite da tua sogra, juntamente com oração, com jejum, como tu já falou, né? E principalmente, né, a confiança em Deus. Ela diz assim: olha, o meu papel é levar. Eu vou entregar esse menino aqui. E essa é a minha parte. A missão dela não é te convencer. A missão dela foi te levar. Não conheço, não sei quem é a tua sogra, mas eu posso te dizer com certeza, ela é uma mulher de Deus. Eu posso afirmar sem conhecer. Eu tenho certeza que tu vai me dizer isso muito melhor do que eu. Mas é isso, entende? Então, são dois testemunhos de vida, a tua sogra e a tua esposa, que mesmo distante, ela cumpriu aquilo que está na Bíblia. Ensina o menino no caminho que deve andar, mesmo quando grande, né? Não vai se esquecer jamais, entendeu? Quando ele foi ensinado no caminho, até na história da tua esposa a gente vê a mão da tua sogra. Tu pode ter certeza que ela foi fundamental nisso, Cara, entende? ela é uma mulher de Deus, assim, que eu não conheço. Um servo de Deus com um testemunho como o dela, testemunho de vida prática, de vida, de consagração, de entrega, de serviço. Eu nunca vi uma mulher tão santa igual a minha sogra. Eu não conheço um cristão tão santo quanto a minha sogra. Ela tem projeto, cara. Ela tem 80 e poucos anos. Ela tem projeto, ela vai pra rua com a violinha dela e os banquinhos dela, senta em Exato. comunidade e junta um monte de criança para falar do reino, cara. Ela tem obra, ela tem trabalho dela. Sábado, ela começa de manhã, ela termina quase de noite. Uma senhora de 80 anos, com o carrinho dela, ela vai nas comunidades todinha fazer isso. Minhas Irmãos, filhas isso acompanham ela. isso é pra gente, muitas vezes pra gente sentir vergonha. Ah, eu não tenho tempo. Como tu não tem tempo? Tu não prioriza o teu tempo. Essa é a diferença. Não é que tu não tem tempo. E A gente eu está fico. aqui. Fala. Não, é o que eu quis dizer. A gente está aqui, né? Eu poderia estar aí na rua trabalhando. Muitas vezes eu paro de trabalhar, eu cancelo um apontamento para cumprir o meu compromisso com Deus aqui. Meu compromisso é com Deus, primeiramente. O pastor Pedro também, eu acredito, abre mão muitas vezes da família para estar cumprindo o compromisso com Deus, porque nós temos fé no que nós fazemos. E a tua sogra, eu acredito que é a mesma coisa. Cara, fica aqui a sugestão para você fazer uma entrevista dessa com ela. Porra, Você com vai ver certeza. que poder que tem Se o ela que sai da boca topar, dessa com mulher. certeza. Já Você deixa vai, aí você vai, anotado, faz o convite. você vai ser edificado e os irmãos que Como é que é ouvirem o nome vão ser dela? edificados. É Glória. Dona Glória, quero você aqui, hein? Eu vou avisar ela. Tá Vai valer bom. a pena, irmãos. Vocês Amém. vão gostar. E aí, cara, eu comecei a absorver muito, né? Comecei a querer aquilo. E rapidamente eu já estava pregando. Já rapidamente o pastor Damásio colocou eu e Fernanda como começando a liderar os jovens da igreja. Rapidamente eu comecei a ministrar EBD, a Escola Bíblica Dominical para os jovens. Né? Tinha EBD dos adultos embaixo, eu fiquei com os jovens. E ali começou, né, o ministério de ensino, né? Uhum. Porque eu tinha essa pegada, eu gostava disso, entendeu? Eu gostava da escatologia, eu gostava da revelação, eu gostava dessas coisas. E aí, cara, eu comecei a caminhar ali dentro, fiquei de 2011 até 2017 para 2018. Foi quando eu senti de Deus, né? Houve uma crise na igreja lá do pastor Damásio, foi um tempo, foi bastante doloroso para a gente, né? Tanto para minha família quanto para o pastor Damásio, lá para o ministério dele. A gente dividiu, minha sogra ela era diaconisa, meu sogro era diácono, a minha sogra ela tinha uma obra tremenda naquela igreja com o ministério de criança, com infantil, ela que pregava o reino para eles ali na escolinha de criança. Então ela era a que gerenciava aquilo no ministério do pastor, mas era tudo com ela. E tinha as outras tias que eram subordinadas a ela, né? Que ela geria lá, né? Cara, quando a gente teve um problema, isso aí cara, não vou dizer assim que foi uma coisa que Deus queria fazer de propósito, mas aprove a ele que fosse dessa forma. Aí a gente dividiu. Em 2017, a minha família inteira saiu da igreja do pastor Damásio. Tanto a minha família, por parte de pai e mãe, que eles se converteram depois de mim, né? Eu levei eles para o seminário, eles também se converteram no seminário, meu pai e minha mãe. Amém. Batizamos eles, ele batizou o pastor Damásio lá na minha sogra também, na piscina da casa dela.
Isso no ano seguinte à minha conversão. E aí, cara, meu pai e minha mãe se converteram, começaram a frequentar lá, e isso aí foi em 2011 para 2012, e em 2017 saiu todo mundo. E aí foi um período da minha vida, cara, que de 2018 para frente, até 2017, 2018, foi quando Deus começou, cara, a me acrescentar muita coisa, sabe? Foi quando eu conheci o irmão Luiz, foi quando eu conheci o Israel, foi quando eu conheci o Igor, tudo por causa da Fernanda. A Fernanda, a gente estava em casa, não estava mais frequentando o Damásio. A gente tinha um monte de informação, um monte de palavra do reino e não sabia o que fazer com isso. E aí Fernanda começou a ver no YouTube, quem pregava sobre o reino, começou a procurar pessoas que tinham a mesma fé, né, que comungavam da mesma fé. E aí o primeiro que ela achou foi o Luiz. Aí ela conheceu o Luiz, andando lá pelo meio do arrozal, lá com aquela câmerazinha dele, gravando, falando sobre o reino, falando sobre o reino de Cristo na Terra. Falou, cara, tem um cara lá no Japão que faz isso. Eu vou entrar em contato com ele. Entrou pelo MSN, pelo Messenger do Facebook. Ele respondeu para ela. E aí começou a criar um ciclo. Aí nesse mesmo inteirinho, ela resgatou o contato do Igor, por causa da irmã Luciana. Você lembra da irmã Luciana? Lembro. Rio? Essa foi a que eu conheci. Então, a irmã Luciana, Fernanda entrou em contato com ela e tal, achou o Igor também que pregava sobre o reino na terra, eu não conhecia o Igor, e todo mundo com um canal já na internet, bem no comecinho, sabe? Bem no comecinho, 2017 para 2018. Fernanda falou, vou fazer um canal. Já tinha uma célula aqui em casa, que eu era líder com ela. O pessoal que dividiu da igreja do Damásio começou a ministrar, começou a me procurar para fazer célula. O pessoal que minha família saiu uma galera junto. E começamos a reunir aqui em casa. E eu comecei a entender o que Deus estava querendo. Aí Fernando falou, nós vamos fazer um canal. O nome do canal vai ser ID. Canal ID. ID fazer discípulos de todas as nações. Falei, caramba, beleza. Entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Ela foi, começou, tomou frente. Gravou os primeiros vídeos do canal, você pode ver que é dela. Ela gravava dentro do carro, enquanto esperava as crianças saírem da escola. Ela gravava ali dentro do carro. Falou, vou fazer igual o japonês, pô. Vou fazer igual o Luiz. Vou pegar a câmera, sem edição, sem nada, vou fazer uma palavra aqui, pá, e vou botar. E vou soltando. E começou assim, cara. Aí eu falei, pô, botou o machado no meu pé, agora eu vou ter que produzir. Vou ter que fazer. E comecei a gravar. E comecei as células aqui em casa, de estudo que a gente fazia, eu comecei a gravar as células de estudo. Pode ver que os primeiros vídeos meus são numa mesa, sentado com uma galera em volta. E a galera... E eu comecei a aprender. Isso o que é? 2017 ou 2018? 18. 17 para 18. Okay. Aí, 2018 inteiro, o pessoal vindo para cá, eu aprendendo nas festas, aprendi com o Israel, aprendi com o Luiz, 2 casas, e comecei a receber de Deus também algumas revelações, e comecei a ministrar para eles, e gravar. E aí o Luiz começou a ver os vídeos e falou, pô, cara, o teu marido explica muito bem, cara. O teu marido tem um dom de explicar, ele explica de um jeito que é fácil de entender. Eu gosto da maneira como ele explica. Eu vou começar a divulgar ele no meu canal, o Luiz. Na época ele ainda estava no Japão. E aí eu comecei, afinal, você entra em contato com ele, que ele falou que vai fazer um merchanzinho lá do canal da gente. Ele já tinha nessa época, o Luiz devia ter uns 50 mil, 60 mil inscritos no canal dele. Bem no início. E aí ele começou a ver vídeos, e fez uma divulgação. Aí a galera do canal dele começou a ir no meu. Aí meu canal começou a crescer. O canal dele começou a crescer. E aí começou o laço de amizade com o Luiz. Né? Eu não posso deixar de falar da minha caminhada sem falar do Luiz. Pô. O Luiz foi parte integrante disso. A mão de Deus. Né? E eu creio que não foi só da parte dele para mim, da minha parte para ele. A gente se acrescentou muito. Ele veio para cá, e todo mundo conhece a história, ele ficou aqui 8 meses na minha casa, em 2019 que ele veio para cá, e a gente, pô, Deus revelou muita coisa pra gente, muitos estudos, muitas coisas que estão nos nossos canais, muitas portas se abriram. O Israel também, nessa época, eu comecei a estudar muito com o Israel, falar muito com o Israel no telefone, já eu veio para cá, para casa um tempo, eu fui para casa do Israel um tempo, e aí a gente começou, muito depois veio o Thiago Tis, e a galera, mas e o Igor
sempre falava comigo, eu sempre assistia o vídeo do Igor, e o Igor estava sempre pelas beiradas. Eu tinha mais contato com o Israel e com o Luiz. E o Igor sempre pela beirada, né? Porque o Igor era mais... Tinha aquela coisa mais apostólica, coisa mais de vida prática, não tinha muito o viés da escatologia, da pegada da revelação. Ele era mais patrístico, aquele perfil que o Igor tem, né? Que agora ele está até mais escatológico, mas ele tinha o viés da escatologia, mas ele era coisa mais do mestrado, do ensino, da coisa prática, né? Da palavra de doutrinação, e tudo mais, né? E aí eu gostava disso, mas a minha pegada era mais pro Luiz e mais pro Israel. E aí o Igor veio pelas beiradas. E acabou que aí a gente, quando o Luiz saiu daqui de casa, que ele foi morar em Curitiba, eu comecei a me relacionar mais com o Igor. Comecei a me relacionar mais com o Igor. E aí o Igor entrou, né? Entrou na trinca lá, eu, Luiz e Igor. E aí a gente começou a gravar junto. Eu apresentei o Igor pro Luiz. Pô, o Luiz conheceu o Igor e tal, e aí a gente começou a gravar, que tinha muita coisa em comum, a forma de pensar, de ensinar e tal, começamos a gravar junto, né? E aí teve as tretas no meio disso tudo e tal, depois teve com o Jael, depois teve com o Thiago, e depois a gente foi caminhando junto até 2020, final de 2020. Final de 2020? Não, final de 2021, né? 2020 a gente ficou de boa, gravando muitas lives, eu, Igor e Luiz. No final de meados de 2021 para o final de 2021, do meio para o final, foi quando a gente foi levantado pastor. E aí houve a ruptura total com o Luiz, né? O Luiz abriu com a gente, pelas razões dele, né? Entendo, mas não compreendo o que dividiu, mas enfim, houve a divisão e aí aprove a Deus que eu e Igor caminhássemos juntos. E cara, eu vou te falar, o meu irmão mesmo de fé, né? Sem desmerecer os outros, amo a todos os irmãos, inclusive o Luiz, inclusive o Israel, amo a todos, cara. Tenho uma admiração e tenho uma gratidão tremenda pelo processo que Deus fez esses homens participarem da minha vida, o que eles acrescentaram na minha vida espiritual, na minha vida mestral, de tudo que eu aprendi, de tudo que Deus me acrescentou. Eu tenho uma gratidão que é uma coisa que eu aprendi, o irmão Wagner, desde de ímpio, é ser grato. Eu sou um cara grato. Isso é reconhecimento, entendeu? Eu tenho esse reconhecimento também. Isso aí, cara, eu sou grato. Eu não nego quando sou favorecido. Eu não nego quando sou abençoado. Eu sou grato ao Luiz, sou grato ao Israel, sou grato ao Igor, sou grato a Deus pela vida desses homens que ele trouxe no dedo para perto de mim, para me ensinar, para me moldar, para me fazer acertar, para me ver fazer errar também, para me fazer aprender, para me forjar. Me mostrou coisas certas em cada um, me mostrou coisas erradas em cada um. Eu mostrei virtudes e mostrei também coisas ruins para eles. E assim a gente se aperfeiçoou. Aprove a Deus que cada um tivesse num canto, mas o Igor ficasse aqui. E hoje o Igor é o meu braço direito, eu sou o braço esquerdo dele, o braço direito, como vocês quiserem falar. A gente caminha junto, entrelaçado, unido. A gente tem o mesmo perfil, a mesma forma de falar, a mesma forma de ensinar, a mesma forma de conduzir. E quando eu pensei que Deus não pudesse mais me mexer com a minha estrutura, foi quando a gente foi levantado pastor. Engraçado, 10 anos depois de eu ter me batizado. Exatos 10 anos depois. Eu me batizei no dia 4 de dezembro de 2011. Eu fui levantado pastor dia 4 de dezembro de 2021. Quando eu vi que era a mesma data, eu falei, caramba, cara, olha isso, 10 anos se passaram, olha onde eu tô. Sendo levantado pastor do lado do meu irmão. E ali, aquele dia foi muito, muito impressionante. Deus, ele virou uma chave dentro de mim, de amadurecimento, de responsabilidade. Eu tive que rever os meus conceitos como homem de Deus, tive que acertar, voltar atrás em alguns princípios, ouvir mais, ter paciência com os meus irmãos e ouvi-los
Todo dia recebo ligação, Não é só para ensinar ou para falar alguma coisa da palavra, mas pedido de socorro, pedido de ajuda. Irmãos que sabem que eu moro aqui por causa do Café com Cristo, que é a reunião que tem aqui em casa, sabem onde eu moro, batem na minha casa, casais com problemas. Então, assim, eu vou pastoreando da maneira como Deus vai conduzindo a minha vida e vai me aperfeiçoando, porque eu sabia que no momento que eu fosse levantado pastor, eu ainda não estaria pronto para ser pastor, que Deus ia me mostrar, Deus ia me ensinar, assim como ele fez com Jesus. Jesus não nasceu pronto, ele foi aperfeiçoado à medida que sofreu todas as coisas. O Filho de Deus foi se aperfeiçoando. Por que comigo ia ser diferente? Deus falou, você vai ser pastor, eu estou te chamando para isso, confia em mim, eu vou conduzir vocês. Se vocês me ouvirem e me obedecerem, eu vou conduzir você e o Igor. Amém. Falando nisso, os irmãos aí de casa, quem conhece, né, o canal ID, quem não conhece, quem tá aqui no canal Remanescente não conhece, eu tô gravando com o pastor Pedro já faz muito tempo, mas quem não conhece, vai lá, segue o canal ID, né? Vai lá, já se inscreve, já tem muito material fantástico. E a gente consegue ver, né, os irmãos que nos acompanham, que acompanham vocês, essa amizade e esse comprometimento que tem entre você e o pastor Igor, né? E o mesmo reconhecimento que você falou, eu também tenho pelos irmãos, por você, pelo pastor Igor, pelo irmão Luiz também, né? Aprendi muito com ele antes de ti, sabe? O Luiz eu acompanho desde 2015, imagina. Só que eu não tinha tomado a decisão de pregar assim como você, né? Eu acredito que algumas coisas acontecem na vida da gente, mas sou um exemplo claro de que nunca é tarde, né? Aqui estamos, graças a Deus. Nunca é tarde para começar. Cara. Não tem como falar da minha caminhada sem falar desses caras, entendeu? Não tem como falar. Eu tenho uma extrema gratidão por tudo que vivemos juntos. E hoje é o Igor que está comigo. Então, cara, o Igor meu irmão, é o cara que é meu irmão. Aproveitando, então, tu pega o teu celular aí, que tem uma mensagem para ti aí. Dá uma olhadinha aí. Os irmãos vão ver na tela, mas tem uma mensagem para ti. Eu também não abri ainda. Boa! Esse e aí, gente boa, é para uma pessoa específica, para você, né, pastor Pedro, um amigão do peito mesmo. Você sabe que foi Deus que nos uniu. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Esse ministério que Deus colocou na nossa mão já estava predestinado antes da fundação do mundo. Nós tivemos os mesmos pastores, os mesmos professores. Já estava traçado o caminho, né, para que esse encontro viesse a ocorrer. E eu me sinto muito honrado, muito feliz, muito agraciado, abençoado por Deus. Por Deus colocar você na minha vida e trabalhar ao seu lado. Né? Então, pode ter certeza que você tem um amigão aqui mesmo junto contigo, né? Para toda hora, porque der e vier. Te amo muito e vamos embora. Né? Vamos embora porque o caminho é sobremodo longo e Deus tem uma jornada incrível para nós dois. Amém? Isso daí, queridão. Deus te abençoe, meu irmão. Já estou chegando aí, daqui a pouquinho chega aí. Bem na paz, meu irmão. Rapaz, tô emocionado. Amém, amém. Esse cara não tem noção como eu amo ele, cara. Esse cara aí é presente de Deus, cara. Presente de Deus. Por mais que ele não tem noção da importância que ele tem pro meu ministério. Como Deus foi cuidadoso na nossa história, cara. Né? Foi isso que ele acabou de dizer aqui. Já estava tudo entrelaçado, sabe? As nossas vidas, né? Os nossos ministérios já estavam entrelaçados antes da gente se conhecer. E foi só o tempo passar. Foi só preciso o tempo passar e Deus conduzir as nossas vidas e para que a gente se encontrasse e dali para frente as coisas fluíssem. Amém. Eu tenho muita paz, cara, no meu coração quando eu estou perto desse cara. Quando eu estou ensinando junto dele. Eu não sinto prazer, irmãos, de gravar sozinho, sabe? Eu gravo, mas eu prefiro, eu gosto de estar com o Igor. Quando Deus me revela algo, eu ligo para ele, cara. Eu falo que você quer fazer essa live?
Pô, mas Deus deu para tu, cara. Por que você quer gravar comigo? Eu falei, mas eu quero gravar contigo, cara. Isso eu sinto prazer. Isso é prazer, isso é como é que é? Isso é companheirismo, isso é vontade de estar fazendo isso com a pessoa, né? E aí eu vejo que às vezes ele participa só para estar ali comigo, sabe? Ele sempre acrescenta muita coisa, porque eu sei que ele acrescenta, por isso que eu chamo. E aí, mas muitas vezes ele, Pedrão vai arrebentar aí hoje, vai falar aí hoje, ó. Ele que fez a live, ele que meditou, ele que não sei o que, eu só tô aqui só para dar meus pitaquinhos aqui de vez em quando. Mas, cara, eu sinto prazer, porque ele é um amante da palavra de Deus, cara. E acontece de receber uma revelação e a gente compartilha, eu vejo o radiar nos olhos dele, sabe? O brilho, a felicidade dele de ver que Deus usa nossas vidas, né? Usa, Deus entrega pra gente. Então, assim, o Igor é um cara, rapaz, que eu quero viver eternamente do lado dele, cara. É um cara que é meu braço, meu irmão. O cara é meu chapa, meu parceiro. É inesquecível o que a gente viveu junto quando nós fomos levantados pastores. Eu e ele, a gente estava ali do lado, um do outro, de mão dada, chorando que nem criança. O que eu senti, eu tenho certeza que ele sentiu, porque era uma conexão de Deus ali pelo Espírito, que estava entremeando o meu ministério com dele. É uma coisa inseparável, cara. Vocês não vão conseguir ver Igor sem o Pedro e o Pedro sem o Igor. Vocês não vão ver. Vocês não vão conseguir ver um ministério separado do outro. E eu já falei isso para ele. Falei para ele assim já, cuidado, cara, vigia. E eu também. Porque a nossa vida espiritual, o nosso ministério está entremeado. E tudo que acontecer com você, se você não vigiar, vai sujar o meu ministério. E se eu não vigiar, vai sujar o seu. Então, cara, a gente tem que estar uníssono, coeso. Não pode dar brecha para o inimigo. Não pode ter vaidade entre nós. Não pode ter altivez entre nós. A gente tem que resolver os nossos problemas como irmãos, um olhando para a cara do outro. Mesmo que seja para me exortar. Eu aceito a tua exortação, mesmo que eu esteja com razão. E me exorta, cara. Me exorta em amor, me exorta. Chama a minha atenção e assim eu vou fazer contigo, como já fiz algumas vezes. Tu tá errado, eu chamo a atenção, puxo tua orelha, eu não quero saber se tu vai ficar brigado comigo ou se tu não vai, mas é por amor a você, e já aconteceu, e ele entendeu, e nós voltamos junto. Eu falei, é assim que tem que ser, cara. É assim que a gente tem que caminhar. Nós nos amamos, cara. A gente é corpo, a gente tem que se suportar. Quando eu cair, tu me suporta. Quando tu cair, eu te suporto. A gente é suporte um do outro. E é assim que a gente tem que ser. E ele já entendeu isso, e a gente, se ama, cara. E o Igor faz parte. Igor é o Robin, eu sou o Batman. Que bacana, que bacana. Olha, eu fico maravilhado assim com essa história. E o que eu posso dizer para os irmãos, sabe? Eu estava pensando hoje, Pastor Pedro, qual o momento que a gente começou a se falar? Porque eu acho que foi o momento que o pastor Igor me colocou lá no StreamYard. Eu acredito num grupo que a gente tem, que é do pessoal que grava, né? Que está aqui. O StreamYard, para quem não sabe, é um processo, é um programa de computador onde a gente faz as nossas lives, onde a gente faz as nossas gravações. E ali eu tive a graça de conhecer alguns irmãos. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu da minha parte, tá? Uma coisa é eu entrevistar uma pessoa que eu não conheço. Eu não te conheço pessoalmente ainda. A gente está conversando aí para talvez, né, a gente poder se conhecer, e isso vai ser legal. Mas talvez a gente se conheça o quê? Uns 8, 9 meses? Não sei se dá tudo isso. Por aí. Mais ou menos isso. Mas o que eu posso te dizer é diferente. Não sei para ti, eu até vou te perguntar o que tu achou, porque para mim é diferente eu chegar a uma pessoa que eu respeito pelo conhecimento que eu tenho da tua carga, entende? Como assim a carga? Toda a carga de entendimento que tu já pregou, e aquilo tudo já entrou no meu coração muito tempo atrás, né? Entendeu? Assim como eu aprendi com o irmão Luiz, aprendi com o irmão Israel, que é um irmão que eu conheço pessoalmente, né? A gente já se conhece há alguns bons anos. E o irmão Igor foi a mesma coisa. Então, eu estar ali, chegar no momento de eu estar gravando com vocês, compartilhando da mensagem, nossa, isso para mim foi gratificante. É gratificante. E eu também sou muito grato pelo teu trabalho, pelo teu empenho. Agora, conhecendo a tua história, o respeito ele dobra, ele triplica, sabe? Porque a gente vê que Deus agiu em todos os momentos na tua vida.
Eu tenho uma crença comigo, tá? Eu digo de vivência, que eu acredito que você também deve ter, que chega um momento da vida do homem que o homem amadurece. Ele amadurece para... Às vezes não precisa nem ser cristão, tu vai amadurecer, entende? E esse é um momento que talvez tu seja um pouco mais sensitivo. Você falou, teve um acidente de moto, algumas coisas não dando certo. Deus começou a preparar o campo para a tua conversão. Ele te colocou num ambiente que tu não queria estar. E nesse ambiente que tu não queria estar, através do testemunho de uma mulher, da tua sogra, que não só testemunhou, mas como agiu também na tua vida, você teve a sua vida transformada ali, sabe? E hoje as pessoas colhem esses frutos. Hoje Deus, tu consegue apresentar para Deus os frutos da tua conversão. Então quando a gente fala de conversão, a gente tem muitas histórias que eu estou contando, que eu ainda vou contar, sabe? É uma vida convertida que pode gerar muitos frutos, entende? Eu fico assim, eu sou de berço, eu sou como se diz, né, crente de berço, mas eu fui convertido também há pouco tempo atrás, convertido, sabe? Eu precisei passar por poucas e boas também, para Deus me chacoalhar. O que tu tá fazendo da vida? Religião não é isso que tu acredita que é. Religião é um processo íntimo entre eu e tu. E aquele momento em que Deus chegou no teu ouvido e te disse assim, olha, é isso daqui, eu vou habitar com vocês, te fez abrir os teus olhos e tu entendeu a mensagem. Não só tu entendeu, como tu quis espalhar isso. E o canal ID tá aí, espalhando a mensagem. Você tem um entendimento que não é só atrás das câmeras, então tem reunião presencial, tem seminários se espalhando aí por todo o Brasil, aonde chamar, estamos indo, né, como se diz. Então eu fico muito agradecido. A minha pergunta para ti, referente a mim, é a seguinte: quando tu viu assim, aqueles meninos lá, né, gravando sobre Apocalipse, o que tu sentiu assim? Pô, vou lá apoiar, vou lá ajudar, quero ver um pouco mais sobre eles. Cara, eu quando vi vocês começando a falar sobre o Apocalipse, a gente já se conhecia, né? A gente já se conhecia, já tinha trocado uma ideia, tal, e eu já conhecia ali o Ricardo, o outro Wagner Nunes. E, cara, eu vi os vídeos, né? Ia lá, dava aquela zapiada lá no canal de vocês, via o que vocês estavam falando, via o que vocês estavam pregando. E, cara, eu senti assim um misto de orgulho, porque eu sabia que vocês vinham nossos canais, que vocês eram discípulos, que vocês estavam procurando aprender, procurando absorver aquilo que a gente estava falando. Cara, eu vejo o Wagner, vejo o Ricardo, vejo o Juan, a Gisete, vejo você, vejo os irmãos, cara, sabe? Eu fico muito feliz, cara, muito orgulhoso, sabe? Eu fico vendo como Deus é precioso, sabe? Em juntar pessoas de... Cada um tá num canto, cara. Sabe? Cada um tá num canto. Você tá nos Estados Unidos, o Juan tá no Sul, a Gisete tá aqui perto de mim, mas o Grayson tá lá longe. Também é outro, né? Que eu tenho um orgulho do Grayson, cara. Que menino precioso, cara. Que menino precioso, um discípulo meu. Esse é como se fosse o meu João, sabe? O meu João, que deita no meu colo. É como se fosse o meu João, cara. É um moleque que, sabe, ele fica aqui, e aí? Manda alguma coisa para eu pregar aí, esse Café com Cristo? Eu mando um vídeo para ele, ele vai lá e prega impecavelmente parecido, sabe? Do jeito dele, mas ele dá o recado. Cara, eu fico orgulhoso com o que Deus fez na vida do Grayson, cara. Com o que Deus está entregando pro Grayson. O Grayson está coordenando vidas lá no Sul, cara. E agora o Ricardo tá indo para lá. Você vê como é que é o tempo de Deus para as coisas? Discípulos, irmão. São nossos discípulos. São os meninos que aprenderam com a gente. Óbvio que teve o Luiz, óbvio que teve o Israel, mas teve a mim e teve o Igor. É a soma. Vocês são os meninos da gente, cara. Vocês estão com a gente, é um orgulho ter vocês com a gente. É um orgulho ver saindo da boca de vocês a trombeta com o toque certo, cara. É orgulho. Eu fico arrepiado, eu fico feliz, porque pra gente é gratificante e é um prazer, cara.
É um prazer estar gravando com vocês. É um prazer estar gravando com o Ricardo. Como eu amo o Ricardo, eu não conheço o Ricardo, cara. Que gordinho, parece um ursinho, cara. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para ti, para os irmãos que estão em casa. Como que você conheceu o Ricardo, como você conheceu o Wagner? Eu vou dizer, eu não tenho como explicar. Eu também. É o Espírito Santo. É o Espírito eu Santo. Tenho, cara. É o Espírito Santo, porque assim, ó, em sã consciência, tu não vai pegar uma pessoa que tu não conhece e vai gravar com essa pessoa. Lógico que a gente vai fazer um estudo prévio ali, tu vai no Facebook do cara, vamos ver o que o cara tá compartilhando, qual é a vivência desse cara, né? A gente não é doido de pegar uma pessoa assim, aleatória. Não, a gente não é, né? Então, pô, você vai ali, você vê, pô, vamos fazer um estudo. Tu faz a primeira gravação com a pessoa, parece que tu conhece a pessoa há anos. Entende? Poxa vida, a gente mal se conversou e o nosso entendimento é o mesmo, entende? Sabe? Então, assim, ver isso, eu faço a mesma coisa, eu gosto de dar oportunidade também. Eu vejo como que a pessoa se porta ali nos grupos e tal. E eu disse, pô, agora ver assim, a participação do pastor Klaus, que maravilhosa, né? No podcast. Bati um papão ali com ele hoje, também outro homem de Deus. É um homem de Deus, entendeu? Então, assim, o que a gente passa para os irmãos, sabe? Quando a gente fala de conversão, a gente fala também de tu cumprir o chamado do ID, né? ID, fazei discípulos, pregai o evangelho. Porque não adianta eu me converter, não adianta eu me converter e ficar com aquilo para mim, cara. Não adianta, entendeu? A mensagem, principalmente nós que acreditamos num reino vindouro, é espalhar esse reino enquanto há tempo. Porque quando se fechar a porta da graça, já não vai mais ter tempo de nós colhermos esses frutos que já foram plantados, né? Isso aí. Nós precisamos plantar. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Plantando. Sabe? Infelizmente, eu vou dizer o que aconteceu comigo, que deve estar acontecendo talvez com você na sua casa. Infelizmente, as coisas desse mundo nos sufocam por muitas vezes. E foi o que aconteceu comigo. Eu falei para o Israel que eu tive a oportunidade junto com ele lá em 2015. E ele muitas vezes disse, Wagner, tu tem um entendimento, vamos gravar comigo. E eu dizia para ele dentro da casa dele, vamos gravar. E eu sempre dei mais razão para o mundo, não que eu tivesse engranhado no mundo, mas eu não tinha tempo para Deus. Uhum. Entendeu? Eu nunca fui um cara mundano, isso não. Mas eu não tinha tempo com Deus. Depois eu faço e tal. Ou começava, gravava 2, 3 vídeos e parava. Então, chega um momento na vida da gente que a gente amadurece e diz, não, peraí, só um pouquinho. Eu preciso professar esse reino que eu acredito. Eu preciso trazer os meus frutos. E pastor Pedro, eu posso dizer aqui, tá? Mediante você, a todos os irmãos. Os estudos de vocês referente às festas, as 2 casas de Israel, quando vocês faziam lives junto e tal, sabe? Eu chorava, mas eu não chorava simplesmente porque aquela mensagem me tocou. Eu chorava porque era Deus falando comigo assim, cara, olha, eu dei para você também. Você tá fazendo o que com essa informação que eu te dei? Entendeu? Eu dizia, poxa vida, Senhor, mas eu não consigo, eu não tenho essa força, eu não tenho essa... Eu disse, como assim tu não tem? Todo mundo tem, cara. Pega um telefone na tua mão, sai lá gravar do jeito que for. Eu garanto que os teus primeiros vídeos também foram assim, do jeito que deu, entendeu? É assim. Depois a gente vai aprimorando. Só que nós precisamos tomar iniciativa. Porque se nós, eu digo para você, aceitou Jesus, tá? Se converteu e tal, mas se você ficar simplesmente parado, é muito fácil de esfriar. É muito fácil. Nós precisamos frutificar. Precisamos frutificar. E eu sei muito bem o que é isso que você está falando, cara. E quando eu comecei a gravar, pronto, desembestou, né? E aí começaram a vir as revelações e começou o negócio a produzir. E aí começou as conexões com os irmãos, né? Uhum. Os irmãos agregando, eu agregando com os irmãos e juntou o timaço, né? E aí foi aquela época, eu, Luiz, Israel, aí depois veio o Thiago, depois veio o Igor, depois apareceu o Grayson, aí veio os outros irmãos, tal, veio todo mundo se juntando, aquela galera ali. Cara, e hoje renovou tudo. Hoje estamos eu, você, Igor, tá o Ricardo, tá o Wagner, cara, que orgulho que eu tenho do Wagner, cara.
O Wagner é incansável, ele grava vídeo por dia. O moleque é guerreiro, grava na Kombi, grava na praia, grava em tudo que é lugar, mesmo, que eu sei que ele, pô, o cara é corajoso, o cara mete a cara mesmo e faz do jeito dele, com o celularzinho dele. Tá lá, irmão, um cão de guarda. O cara é um cão de guarda, mesmo. O cara tá ali defendendo tudo aquilo que ele aprendeu com a gente. A Gisete é outro cão de guarda, cara. Aquela ali é um pitbull pitbitoca, né? É um pitbullzinho fêmea. É verdade. Pô, meu irmão, vai na canela, assim, arranca pedaço, cara. Entendeu? Tem você, pô. Tem o Ricardo, pô, tem o Juan, outro pitbull, cara. Que tá lá, meu irmão, rosnando no portão, não tem conversa com ele, cara. Entendeu? É um time que a gente tem, cara, que, pela graça de Deus, é um time forte demais. Uma galera esforçada, que tem temor, que tem zelo pela palavra de Deus, que não negocia a verdade, que sabe discernir o que ouve e o que ensinam por aí, e já tem na cabeça a verdade do reino, entendeu? Que aí, meu amigo, é um esquadro que não tem como você tirar o gabarito, entendeu? Quando você tem um esquadro, não tem como você... dificilmente você é enganado. Dificilmente você é enganado por qualquer vento de doutrina. Qualquer variação de pensamento. Sabe? Você tem uma base. Então, cara, eu fico muito feliz de ter feito parte disso, entendeu? Com o Igor, desse alicerce para a vida de vocês, para a vida de outros irmãos. Assim como outros irmãos foram alicerce para a minha vida. Sabe? É uma escada, cara. É um composto de muitas vidas, sabe? Que se agregaram e somaram, cada uma no seu tempo, cada uma no seu momento, cada uma no seu período. E hoje o período é esse. Eu tô vendo aí muitos ministérios surgindo, muitos homens de Deus encabeçando, esse era o nosso sonho, cara. Meu e do Igor. Criar líderes, criar homens para serem levantados pastores, para a gente limpar esse evangelho sujo de pastores inescrupulosos, cara. A gente quer uma safra de pastores que preguem a verdade do reino, de ministros do evangelho que falem a verdade, sem extorquir, sabe, as ovelhas, sem tirar pedaço delas, sem sangrar as ovelhas. A gente pode fazer isso de graça, como a gente tem feito, sabe? Como a gente ensina. Olha o conteúdo dos nossos canais, simplesmente de graça. Você entra lá e você absorve as informações que estão ali, que vêm direto de Deus. De graça, PDFs, quantos PDFs e PDFs o Igor e a gente disponibiliza, os ensinamentos todos mastigados. Cara, isso é o evangelho, isso é o que a gente nasceu para fazer, cara. Aprendemos dessa forma, recebemos dessa forma e vamos entregar dessa forma. Dessa forma. O tempo tá muito breve, Jesus está voltando. Às vezes eu penso que as pessoas não acreditam nisso. Eu não entendo, sabe? Eu fico parando para pensar assim, cara, eu não entendo, não consigo entender. Será que é só a gente que está preocupado com isso? Entende? É tão complicado, né? Então, por isso que eu sinto uma urgência, sabe? A gente está numa urgência de apregoar o reino de verdade. Porque o reino, ele é real. Essa vida aqui que a gente vive não é real. Isso que não é real, isso que acaba. 50, 60, 70 anos acaba. Entendeu? Então a gente precisa acordar para a realidade. Nós somos feitos para ser eternos. E a gente não pode negociar a nossa eternidade com nada. Isso aí. Por nada. Por nada. Não tem como negociar. Isso não tá no script para ser negociado. Não. Entendeu? Então, nós estamos falando de conversão, mas é uma conversão sincera e verdadeira. Não é banho de tanque batismal, entendeu? Não é isso. Entendeu? Banho de tanque batismal tem vários. E tem muitas igrejas que tomam 2, 3 banhos e não resolve nada. Nada. Não, é mudança de vida, mudança de atitude, entendeu? Uma conversão verdadeira. E cara, eu não podia deixar de falar sobre... Eu falei no início um pouquinho, mas eu queria deixar aqui como testemunho também. A vida da minha esposa, Fernanda, como eu amo essa mulher, cara. Como ela foi importante, como ela é importante para o meu ministério. Como ela é importante com as minhas filhas, como eu tenho paz para poder exercer
o meu chamado, como eu tenho segurança, né? Por ter ela do meu lado, por saber que ela dá conta das minhas filhas, porque ela é zelosa com elas, ensinar a palavra também, sabe? Mais do que eu. E isso é uma coisa que eu tenho que corrigir, mas ela consegue assumir essa condição enquanto eu gasto o meu tempo com os outros irmãos. É uma coisa que eu tenho que ministrar, eu tenho que temperar isso aí em mim, sabe? Mas ela tá ali, ó, comigo. Ela é aquela que faz, sabe? Eu tô ministrando, tô pregando, tô armando as coisas e ela tá lá, ó, servindo, limpando, articulando, vendo o que tá faltando. Ela é aquela que faz, que gere, sabe? Os cafés com Cristo, os seminários. Ela tá ali junto, lavando, secando, e, sabe, cuidando das crianças, ministrando para as crianças, para os pais poderem assistir o seminário. Ela é multifunção, cara. Ela é um coringa, entendeu? E ela tem isso da mãe dela, que é outra coringa também. E a importância dela na minha vida, meu ministério não é nada sem ela. Eu queria dizer isso aqui, testemunhar isso diante dos irmãos, que ela pouco aparece, mas ela tá lá, irmãos. Ela tá lá. O Pedro não é nada sem a Fernanda. Não é. Ela é a ajudadora, nada. auxiliadora. Eu não sou nada sem a minha esposa. Nada. Amém. Nada. E também dar a honra aos meus pais, cara, que me criaram. Eu sempre, muito tempo, mesmo sem Jesus, na época em que eu era ímpio, me criaram com sabedoria, me criaram dentro da ética, dentro da honestidade, aprendi a ser um cidadão de bem, aprendi o que é família, o que é marido e mulher com os meus pais, que é raridade hoje você ver um casal que tem mais de 60 anos juntos, né? Juntos, casados, sem separar, sem nenhum revés na vida conjugal. Óbvio que tiveram problemas, tiveram brigas, como todo casal, mas eu tenho eles como exemplo, testemunho de que é um casal. E hoje, para a glória de Deus, cristãos, homem, servos de Deus, homem e mulher de Deus, que me ajudam, que também estão sempre juntos. Vai para o seminário comigo agora, minha mãe, lá em Curitiba. Vontade dela de ver o que Deus tem feito na minha vida. Ela está presenciando, ela tá vivenciando isso junto com as minhas filhas. Uma coisa linda, irmãos, é uma coisa linda. É uma graça de Deus poder ministrar, ter minhas filhas juntos. É uma coisa que isso não vai sair nunca mais da cabeça delas. Minha mãe está lá junto. Às vezes está minha sogra junto, Cafés com Cristo, que a gente foi para São Paulo, dentro de uma van que a gente alugou, a família inteira, sabe? Tocando louvor na ida e tocando louvor na volta, com as crianças pulando dentro da van, uma festa. Igor junto, todo mundo junto, irmã Gisete, irmã Marina, e as irmãs Adéia da Bahia, irmãos que eu já conheci pelo Brasil, que fazem parte disso tudo, sabe? E a gente está crescendo junto, as minhas filhas estão crescendo junto numa família, irmãos, que Deus constituiu, sabe? Pô, também eu não posso deixar de falar sobre um outro irmão, cara, que Deus também acrescentou nesse time de irmãos, onde está... Veio na leva com a Gisete, veio na leva com alguns irmãos aqui que vêm no Café com Cristo, que é o pastor Gil. O pastor Gil me levantou pastor, foi ele que me levantou pastor. Deus entregou essa incumbência para ele que... recebeu de Deus, falou com o Igor, testificou, depois falou comigo, testificou. Foi ele, cara. Ele que Deus tocou para colocar a mão na minha cabeça e me ungir, passar, né? Impor as mãos sobre a minha vida. É um irmão, é de Deus também, é um cara que tem assentado, um homem de Deus. Peraí, cara, pastor, travou aqui. Voltou agora. Deu uma travada. Tô vendo ali. É aqui em casa isso. Pera aí. Puta, a internet, a hora que dá é muito ruim, cara. Deixa eu te falar. Pronto. O pastor João é um homem de Deus, é um homem de oração, um cara que é pau pra toda obra, cara. Tudo que eu preciso, ele tá junto. É um cara que chegou no Café com Cristo, veio assistir os vídeos também, começou assistindo o vídeo do irmão Luiz, depois veio até mim, começou a assistir os vídeos. Deus, ele nos uniu a nossa história num momento em que ele já era pastor, ele congregava em igrejas, uma igreja bem grande aqui do Rio, ele era líder lá,
ministrava para muitas pessoas, cantou com a Aline Barros, já cantou com um monte de gente e sofreu uma traição no mundo lá evangélico, tal, naquele sítio, né, de convivência ali, e se colocou dentro de uma caverna, se escondeu lá, ficou lá em depressão, cara, e aí começou a ver os nossos vídeos, Deus começou a falar com ele, começou a trazer a chama novamente, até que ele veio parar aqui no Café com Cristo, cara, aqui em casa. Olha só. E veio, e a gente se conheceu, e, cara, hoje é um irmão que, como o Igor, é um braço. Ele, a esposa dele, a Xiang, a minha maninha, que eu amo de coração, cara, a esposa dele, amiga para toda a obra, uma voz, cara, eles carregam o seminário do reino, a parte do louvor, junto com a esposa do pastor Márcio, a Francine, carregam o Café com Cristo, junto com a Gisete aqui. Cara, uma equipe que Deus montou, e é ele que vai estar junto com a gente agora, quando o Igor voltar, para montar a nossa congregação aqui, o nosso local de reunião, nosso local de estudo, os locais de gravação, e ele está encabeçando junto com a gente. O Igor vai ser o pastor que vai assumir a bronca, e nós vamos auxiliar, eu e ele. Então o Gil é um irmãozaço, cara. Amo de paixão meu Boroco, ele me chama de Biricutico e eu chamo ele de Borocotô. É o Birico e o Boroco. Amém. E aí a gente tá junto nessa daí também. Boroquito, te amo. Pronto, é isso. E eu sou muito grato a Deus por esse ministério, sou muito grato a Deus por cada um deles que participou, que participa, que estão juntos. Irmãos aqui que eu não citei o nome, mas que fazem parte também. E é isso, cara. Eu agradecer muito a Deus, porque o melhor ainda está por vir, sabe? O melhor ainda está por vir. Sim. Temos muita coisa para pregar, muita coisa para ensinar, muita coisa para aprender e para viver, principalmente, né? Confiando aí na promessa que temos, confiando aí nas profecias que pregamos, preparando e sendo preparado para o reino. Amém. Bom, eu agradeço muito aqui a tua presença. Eu acredito que os irmãos vão ser agraciados com esse testemunho, né? Eu vou ouvir de novo, com certeza, porque a gente ouve de novo, aprende, né? E eu te agradeço aí por vários conselhos, por muitas vezes que a gente está conversando aqui junto, muitos puxão de orelha, muitos ensinamentos, entende? Porque não é fácil. O irmão sabe que a gente migrar de um entendimento. É certo, irmãos, nem todo mundo vai concordar com tudo, entende? Mas se nós estejamos disponíveis a escutar a palavra, entendeu? Antes de dizer, não, realmente é isso e tal, a gente consegue chegar num entendimento, principalmente aquele ponto que você trouxe, né? Respeitar aquelas pessoas que estão à frente ali. Pô, ninguém tá aí de graça, ninguém tá aí fazendo de má vontade ou de qualquer jeito. São cargas, né? Cargas de dedicação, de empenho. Então nós precisamos respeitar isso, por isso que eu te digo, te respeito muito por causa desse ponto, te agradeço do fundo do coração, e eu quero deixar essa mensagem para os irmãos que estão assistindo aqui a este estudo, que você possa ter um comprometimento como a desse varão que está aqui comigo. Esse comprometimento de vida, aonde muitas vezes, mesmo sem querer, a gente se torna disponível pelo princípio de respeito. E quando a gente tem isso, Deus toca. E foi isso que Deus fez na vida do pastor Pedro. Amém. Quando ele ouviu o chamado, ele fez cumprir o nome do canal dele, Ide, e não parou mais. Não parei. Então que você hoje possa tomar a sua decisão. Amém. Tome sua decisão, irmãos. Quando você ouvir a voz de Deus, ele está esperando você falar de volta. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E você vai ser abençoado e Deus vai te conduzir. Porque foi assim com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o Senhor Jesus, quando ele foi levado para o deserto pelo Espírito. E vai ser assim com todos os servos. Vai ser assim mesmo. O Senhor conduz, o Senhor dá a provisão, o Senhor forja, o Senhor capacita, o Senhor prepara, porque o Espírito do Senhor é o nosso tutor. Amém. Ele está nos preparando para dar a herança que Ele mesmo vai nos entregar. O Espírito dele nos prepara para isso, para recebermos a herança. Ele é o nosso Pai. Ele quer que a gente
reine e sacerdotize o que é de mais precioso nessa terra, que são as nações. Verdade. É isso que ele quer de nós. Verdade. É isso aí. Deus abençoe, irmãos. E até o próximo galera. vídeo. Obrigado, pastor. Até o Prazer próximo. estar aqui, cara. Até mais. Deus